Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje é quarta-feira, aliás, hoje é quinta-feira, já passa da meia-noite, meia-noite e 31. Vindo aqui fazer um plantão aí sobre referente ao preço do Bitcoin aí. Eu acabei de lançar recentemente um vídeo lá no meu canal, aliás, aqui no meu canal no YouTube, Léo Marques. Eu acabei de lançar um vídeo agora há pouco aqui no meu canal sobre empresas que estão aderindo ao mercado, aliás, à criptomoeda, né, ao Bitcoin, e isso tem feito com que os preços venham atingir cada vez mais topos mais altos, né, superando aí os níveis de resistência formado anteriormente. Como vocês podem ver aqui nessas marcações, são marcações de suporte e resistência traçado desde lá de trás, né? Então, eu venho usando essa mesma distância de canal e analisando num gráfico diário para poder ter uma melhor visualização do mercado em si e, e claro, quando a gente quer ver um movimento um pouco, ah, por exemplo, aqui ó, no gráfico de uma hora, você tem tempos, cada candle desse ele tem um período de uma hora, então você consegue identificar, né, mais padrões, né, você consegue, é como se você desse um zoom, né, então voltando aqui para o nosso gráfico diário, beleza, notem que, deixa eu ajeitar aqui, beleza, notem que sempre que eu venho batendo muito nessa tecla, eu venho falando muito sobre isso em quase todos os vídeos que eu mostro gráfico, que eu estou ensinando algum tipo de leitura. E uma tecla que eu sempre bato muito em cima é que os preços eles tendem a superar, né, quando a superar níveis de suporte e de resistência. E quando isso acontece, na grande maioria das vezes, esses movimentos eles tendem a ir buscar, né, um próximo topo, um próximo fundo. Isso em qualquer ativo financeiro, né, qualquer ativo que você tenha um gráfico como esse para poder analisar, você consegue identificar esse tipo de comportamento, né? Esse é um padrão de comportamento. Tanto para um movimento altista quanto para um movimento de baixa, ele é comum de acontecer. Então, vamos dar um exemplo aqui. Na faixa aí dos 21.200 dólares, eu tenho essa linha branca aqui traçada, que é uma região de resistência. Uma região de resistência até que o preço rompe nesse candle aqui, né? Volta para testar e o que que acontece? Rompeu, né, essa região aqui, que, né, era uma resistência nesse candle, o que que aconteceu? O preço foi buscar uma nova região de preço. Ele acabou encontrando aqui, né, e já rompeu, né, de imediato. Ele não chegou nem bater e voltar para romper novamente. Ele se aproximou e nesse candle aqui já foi suficiente para romper. E ele até voltou para testar aqui, ó, mas na sequência ele deu continuidade. E percebe, note que a distância, né, entre é, a distância entre os dois canais aqui, elas são praticamente a mesma. E você percebe que quando há o rompimento, os preços tendem, eles podem até retornar para testar essa resistência, que agora no caso é um suporte, né? No caso voltou para testar aqui uma vez, chegou até formar, deixou uma sombra, um pavio aqui, ó. Essa sombra, para quem não conhece, esses risquinhos aqui, são os pavis, a sombra do candle, né? É onde
o preço se movimentou em algum determinado tempo durante o período de expiração dessa vela. Então, o que que acontece? O preço até tentou, né, retornar para dentro desse canal aqui, mas não teve força suficiente, né? Tinha compradores, um número maior de compradores, o volume de compra acabou sendo maior, fazendo com que o preço retornasse para cima e encerrando aqui, mesmo nesse candle de baixa, né? Mais um candle bem fraco, com bastante força para cima. E o que aconteceu na sequência? O preço, né, facilmente foi buscar um novo nível, uma nova região de preço. Então, saindo aqui de baixo dos 20 mil dólares praticamente, dando um salto para 30 mil dólares, dando aí uma diferença em porcentagem de 47%, né, nessa primeira oscilação aí. Isso, claro, de dezembro, né, de dezembro até, deixa eu ver aqui, ó, o momento do rompimento desse canal, essa resistência foi em 16 de dezembro de 2020 e dia 2 de janeiro de 2021 foi quando ele rompeu, né? Então, quando ele chegou no topo desse nível, né, a mesma distância do canal, o que que aconteceu? O preço aí teve um momento de correção, né? Sempre que a gente vê um movimento como esse aqui, esse aqui é um movimento com uma tendência de alta, né? Então é normal que depois de um movimento altista como esse, há uma espécie de correção. Então foi o que aconteceu, o preço corrigiu até essa região aqui e novamente, né, voltou aí para testar essa resistência, chegando próximo, né, do topo anterior. E aí foi perdendo força, né? Foi perdendo força, voltou aqui embaixo para testar de novo esse suporte. E o que que acontece? Na sequência vai lá, ó, note que quando há o rompimento, olha só a força que o mercado ele rompeu, isso aqui foi no dia 8 de fevereiro, quando o Bitcoin estava 40 mil dólares e deu um salto ali para 46 mil dólares, né, dando uma valorização aí de 17, 18%, que foi quando o Elon Musk tweetou lá no seu Twitter, né, digitou lá hashtag Bitcoin. Isso foi o suficiente, né, para muitas pessoas, né, grandes investidores aí e até mesmo a grande massa ter entrado, né, para o mercado ou ter comprado a criptomoeda com força, fazendo com que o preço, né, jogue lá para cima. E o que que aconteceu aqui? Olha que interessante. Sempre que a gente tem uma região de Sempre que a gente tem uma região, um canal desse aqui, né? Isso aqui, um canal, esse caixote aqui, aqui a gente tem um canal, né? E aqui a gente tem esse outro canal aqui. A gente está trabalhando em cima dessa análise. Beleza. Então, sempre quando a gente tem um canal, existe um meio do caminho, né? Onde é que seria esse meio do caminho? Eu coloquei essa linha laranja aqui para representar esse meio do caminho, que no caso seria os 50% de Fibonacci. Para quem não sabe, eu tenho uma aula só sobre Fibonacci. Você vai encontrar aí nos meus vídeos. Posso até deixar o link aí para você poder assistir. Nada mais é do que o meio do caminho, então os 50% do canal. Então percebe que quando há o rompimento aqui, também há o rompimento de 50% do canal. Percebe que esse candle, que essa vela, ela termina rompida acima dos 50%, fazendo com que o preço até volte a retornar para dentro do canal, mas pelo fato de já ter rompido aqui, acabou facilitando, digamos assim, para romper novamente esse 50% e, obviamente, buscar o topo desse nível. Só que olha que o interessante que ao buscar o topo, esse candle, né, do gráfico diário, né, o período de um dia, ele também encerrou rompido, que foi o candle do dia de hoje. Esse aqui é o candle novo que iniciou agora, né, à meia-noite. Então, interessante é que terminou rompido. E o que que essa informação ela me dá? Seguindo, né, os acontecimentos aqui, né, seguindo
tendo em consideração, digamos, eu diria uma análise até fundamentalista, né, saindo um pouquinho aqui do gráfico, toda essa ascensão que o Bitcoin está tendo, que as criptomoedas estão tendo, tudo isso faz com que fique muito favorável e o mercado acabe ficando bastante otimista, fazendo com que os preços, né, dão essa, fazendo com que os preços subam dessa forma e rompam as regiões, né, e formem novos recordes de preços aí. Então, olha que interessante aqui. Ah, essa região aqui, você pode até dizer, tá, mas da onde que você tirou essa resistência, sendo que para ser uma resistência o preço ele tem que ter teoricamente formado um topo. Bom, é exatamente sobre isso. Ah, essa estratégia aqui, ela é uma estratégia baseada em suporte e resistência, óbvio, e Fibonacci, que é onde a gente faz esse meio do caminho aqui. Então, um movimento comum, bem simples, que a gente vê muito é os preços superarem essas regiões, né? Então, essa informação que a gente tem, né? Por exemplo, aqui eu tenho essa resistência aqui, sendo que o preço nunca chegou aqui. Então é meio contraditório, né? Por exemplo, eu tenho uma resistência aqui traçada nos 61.415 dólares, né? Uma resistência onde o preço não chegou. Mas o que me bastou para saber que ela é uma resistência? Calcular a distância entre esse meu fundo e esse topo aqui. Então eu posso projetar ela para cima e então, né, ter esse mapa para poder visualizar onde os preços podem chegar. Por exemplo, aqui, suponhamos que pelo acontecimento, seguindo o que aconteceu aqui, né, não que necessariamente vá acontecer o mesmo, porque gráfico passado não quer dizer o que vai acontecer no futuro, mas para você ter ideia desse raciocínio, pelo fato de ter encerrado, rompido esse canal aqui, esse nível, essa resistência, é comum que os preços venham buscar essa região aqui dos 56 mil dólares, que seria os 50% desse novo canal. Então o preço saiu de dentro desse canal aqui, ó. Então ele saiu e ele está trabalhando dentro desse novo canal aqui. Então o que que acontece? Ele tem aqui para se movimentar. Se ele romper para cima, o que que eu vou ter? Posso pegar isso aqui, ó, e colocar mais uma. É claro que eu tenho que medir certinho ali, mas aqui só para, vamos colocar aqui aproximado aqui, só para mim poder explicar. Aqui 61 mil dólares e aqui 70 mil dólares, diferença de 10 mil dólares aí. Não foi um chute isso aqui, tipo, não coloquei no 10 ali e vamos ver o que que vai dar. Não foi isso. É, Essas linhas elas foram traçadas bem lá atrás e eu só fui subindo elas na medida que os preços, né, foram subindo. Se você quiser copiar essas minhas linhas aqui, né, por exemplo, traça uma linha aí no 61, vamos pegar essa daqui que já está certinha, ó, no 40.800, né, você pode traçar uma aí no seu gráfico no 51 mil, e aí mede essa distância aqui e projeta para cima e usa toda a vida. Você pode usar sempre aí esse, essas marcações e não tem a necessidade de ficar alterando. Então, é bem comum que os preços eles venham aqui nos próximos dias ou quem sabe até durante o dia de hoje, né? Possa dar um candle maior, como no caso desse aqui, ou até mesmo um candle desse aqui e já chegar lá no 50% desse canal, ou até mesmo romper, né, e ir buscar o topo desse nível que é os 61 mil dólares. Agora vai da sua crença, né? O que, que você acredita aí. Caso você vá abrir e estar comprado, é muito importante que você saiba exatamente o que você está fazendo, que você não meta os pés pelas mãos, que você coloque nesse mercado apenas aquilo que você
né, está disposto a arriscar aquilo que você está disposto a investir, e não necessariamente vai precisar tão breve desse dinheiro, porque tudo na vida tem seus riscos. Então pode acontecer de você comprar criptomoedas hoje e os preços despencarem por algum motivo, né? É claro que a gente não acredita que isso vai acontecer, mas é algo que pode acontecer, né? Como por exemplo a bolsa ali estava 120 mil, em 120 mil pontos, né? Veio o coronavírus, foi lá para 60 mil pontos, então derreteu aí praticamente o que foi, levou anos aí para ser construído, né? Mas foi se recuperando, né? E os preços voltaram, né? Ali na casa dos 90, 100 mil pontos, passando disso. Então o mercado ele se recupera. Então isso pode acontecer aqui também. Você pode comprar uma criptomoeda, não necessariamente o Bitcoin, qualquer uma delas, e os preços, tanto você ter um grande lucro, né, ganhar muito dinheiro numa valorização, como também você pode perder comprando uma criptomoeda errada, na hora errada, sem conhecimento, sem saber se a criptomoeda tem um fundamento, tem uma finalidade, e fazendo com que você venha a obter, né, ter prejuízos aí ao invés de lucros. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita atenção, pesquisar bastante, estudar. Se você não está começando agora, está chegando e então não conhece muito, é importante que você invista em você, invista em conhecimento, porque não adianta eu dizer para você que vai lá e compra tal criptomoeda. Não vai adiantar, porque você tem que investir primeiramente em você antes de investir, né, em uma criptomoeda. Porque o investimento em você, no seu conhecimento, que você vai saber o que, que você deve comprar, o que, que você deve negociar, você mesmo vai tomar as suas próprias decisões. E se você quiser aprender, ter dicas, sacadas aí, eu tenho um grupo no WhatsApp, é só você acessar o link na descrição, eu vou deixar o link desse grupo no WhatsApp, aonde eu posto, compartilho as minhas ideias lá e dou um suporte legal lá pra galera. É, então é isso. Se você gostou aí desse vídeo, né, deixa aquele like aí pra nós. Compartilha esse vídeo aí com 3 amigos seus, com um grupo de WhatsApp aí. Ajuda a levar essa informação aí adiante, para que a gente também possa continuar fazendo esse tipo de conteúdo, trazendo aí os nossos conhecimentos para vocês. É... Só para a gente finalizar aqui então, eu tracei aqui nessas regiões, já acreditando que o preço, né, hipoteticamente, poderia alcançar. Então a gente está preparado aí para ver esses novos recordes aí, e tem muita novidade, tem muita coisa chegando aí. Em breve eu vou estar trazendo mais, ah, mais negócios aí que envolvem criptomoedas, plataformas, enfim, carteiras, exchanges para você negociar, tipos de carteira, tudo aí sobre o mercado das criptomoedas. Então é isso, um forte abraço aí. Vamos encerrando esse vídeo aí com o Bitcoin nos 52 mil dólares e vamos aguardar para ver se ele atinge aí os 56 mil dólares. Caso você esteja comprado, é importante que você tenha um stop loss e um stop gain na sua operação, caso você esteja fazendo, né, um trade de curto prazo. Por exemplo, digamos que você comprou, né, nos 51 mil dólares, né, você comprou hoje, ontem, ou que você vai comprar, por exemplo, esteja preparado, né, para um stop caso você não queira que a sua criptomoeda, no caso, que o seu saldo desvalorize muito. Então você pode posicionar aí um stop ah, tanto abaixo dos 50% do canal, quanto você pode posicionar o stop até mesmo abaixo dos 51 mil dólares. Eu não indicaria porque é muito próximo, então pelo menos abaixo desse canal aqui
seria uma região tranquila. Claro, dependendo do valor que você for fazer a sua operação. E uma região de stop gain, eu colocaria pelo menos duas vezes esse valor do stop, né? Posicionando aí na casa dos 61 mil dólares. Então, esse seria um tipo de operação aí para quem tá comprado. Até vamos colocar aqui, ó, uma situação comprada, ó, um stop aqui abaixo dos 50%. Opa, vamos reposicionar aqui. Um stop abaixo dos 50% e o nosso take profit, o nosso stop. Ó, então aqui o nosso lucro seria de 20%, né? Que 20%, né? A ordem aberta, no caso, nos 51 mil dólares, né? O stop gain nos 61 mil dólares, dando 20% de lucro nessa operação. E caso, né, os preços retornem, a gente estaria com um stop aqui abaixo de 50%, né, em 45 mil dólares. Eu acho muito difícil retornar para cá nesse momento. Eu acredito ainda que pelo fato de romper essa resistência aqui, ele vai buscar pelo menos esse 50% aqui. Por exemplo, e se eu quiser, né, garantir aqui pelo menos esse lucro? Digamos aqui, né, o preço estourou, ele chegou aqui e é comum dele retornar e até mesmo vir para baixo. Então você deixou de ganhar esse valor. Quando acontece isso, né, você entrou aqui, né? Você está aguardando o preço, chegou aqui. O que que você faz? Você pega o seu stop e você traz ele aqui para cima. Ou seja, você está no zero, no 0 a 0, né? Perder você já não perde mais. Caso o mercado retorne, você já é retirado da operação nesse momento aqui. Então, se os preços continuarem baixando, você não está perdendo nada. Inclusive, pode recomprar aqui abaixo e pegar, né, o movimento de alta, de subida. Então, quando isso acontece, por exemplo, que o preço ele esteja aqui, né? Você já garantiu o seu stop loss, você não vai perder mais. E caso você vê que ele retorne, você pode tanto puxar ele para cá e garantir, é, 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 garantir a sua primeira porcentagem, né? Por exemplo, aqui, ó, você já teria 10% de lucro. Então, estaria aqui um 1 para 1, né? Então, digamos que o preço ele vem aqui. Se ele não romper, ele retornar, você pode puxar a operação, né? Vender nessa região, né? E se o preço romper e chegar até na metade aqui, você vê que ele começa a retornar e ele rompe e aqui o canal, certamente ele vai buscar um próximo, né, esse fundo aqui. Se ele bater aqui, né, ele veio, rompeu 50%, subiu um pouquinho, retornou, veio aqui, não rompeu para baixo, ele começou a subir, provavelmente ele vai buscar esse topo. Então, vá aí da sua paciência, do seu tipo do seu perfil operacional, né? Isso é apenas uma dica que eu faria caso eu estivesse comprado nessa região. Então, sempre com os pés no chão, né? Cada um sabe da sua situação e da sua necessidade. Eu não preciso aqui estar falando questão de valores para ninguém, beleza? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? Nem de venda. Isso aqui é mais como uma dica educacional, tá bom? Então não quero ver ninguém vendendo amanhã aí para comprar Bitcoin ou vender porque eu falei alguma coisa. A minha ideia aqui é trazer mais mesmo uma linguagem educacional para você que está chegando aí, não faz nem ideia como esse mercado funciona e precisa definitivamente aprender porque a evolução já chegou. Bitcoin não é mais futuro, Bitcoin é presente e já é presente há muito tempo. Só as pessoas estavam dormindo e você também, se estava dormindo, trate de acordar logo, porque isso é um mercado que só tende a crescer. Quanto antes você chegar, mais fresca a água você vai
BB. Então, entra lá na descrição aqui desse vídeo, comenta aí alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, comenta aí sobre carteira, sobre exchange, sobre Binance, né, para quem gosta de operar na Binance, tiver alguma dúvida, fica à vontade, pode deixar aí que eu vou estar respondendo todo mundo, vou estar fazendo vídeo e vamos que vamos, tamo junto e misturado. Vamos. Falou.